Hoje a gente vai fechar os nossos estudos no Credo Apostólico, né? Isso não significa que os estudos no Catecismo de Heidelberg vão finalizar. Só essa parte que está com relação ao Credo Apostólico, hoje a gente fecha, tá? Hoje a gente encerra essa questão do Credo Apostólico. Nós vamos meditar sobre as perguntas do número 57 e 58 do Catecismo. Antes, eu vou fazer só uma recapitulação rapidamente, né? No domingo passado, o Diego falou a respeito do que nós cremos sobre a Santa Igreja Universal, né? A Santa Igreja Católica, né? Ele explicou o que significa o termo católico, né? Falou também a respeito do que nós cremos sobre a comunhão dos santos e a remissão dos pecados. Como hoje é o encerramento dessa parte do credo apostólico, eu trouxe o credo para que a gente possa ler juntos, né? O pastor tinha pedido para nós memorizarmos o credo apostólico, lembrando, irmãos, que o credo apostólico é um credo que é crido, que é aceito universalmente pela maioria das tradições cristãs, tá? No mundo inteiro. E como nós também somos uma vertente cristã, nós também cremos no credo apostólico, nós confessamos o credo apostólico, tá? Então, assim, é importante que nós saibamos o que a nossa fé professa, né? O que a nossa fé tem a dizer a respeito dessas coisas, né? Tá dando para os irmãos ler aí? Vamos ler juntos, irmãos? Vou começar assim. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Aí é um resumo do que a fé cristã crê durante todo esse tempo, esses 2000 anos. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos falar a respeito, eu grifei aqui o finalzinho, né? Sobre a ressurreição da carne e a vida eterna, né? Nós vamos falar sobre esses dois tópicos, né? Mas antes, irmãos, vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Vamos nos aquietar, vamos orar ao Senhor para pedir graça do Senhor. Senhor Deus, te damos graça por mais esse dia, Senhor Deus, dia do Senhor, dia deleitoso que Tu escolheu para teu povo se reunir para te prestar culto de adoração, Senhor. Rogamos ao Senhor que nos dê o entendimento e que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Possamos sair daqui consolados hoje pela Tua palavra, Senhor Deus. Que Cristo cresça em nós, que Ele seja precioso para todos nós aqui, Senhor. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a pergunta 57 do Catecismo de Heidelberg diz assim, ó: que consolação lhe traz a ressurreição do corpo? Que é o que diz o final do credo apostólico, né? E a resposta é, vamos ler juntos? Que depois dessa vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça, mas que também essa minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita a semelhança do corpo glorioso de Cristo. Glória a Deus, né? Que coisa mais linda, né? Irmãos, abram a Bíblia de vocês, por gentileza, em Lucas, Evangelho de Lucas. Nós vamos tratar da primeira parte, né? Quando diz assim, que depois dessa vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça. Nossa alma, vamos falar sobre essa parte primeiro. Lucas, capítulo 16, a gente vai ler do versículo 19, irmãos, até o 25. Uma história muito conhecida, parábola do rico e do Lázaro. Lucas 16, versículo 19. Todos já encontraram? Amém?
Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Irmãos, essa parábola aqui, o que é uma parábola? É uma história que serve para ilustrar princípios bíblicos, princípios de verdade a respeito do que a Escritura quer ensinar. Então aqui nós temos um rico e nós temos Lázaro, né? O que acontece depois que essas duas pessoas morrem? A alma deles vão para lugares distintos, correto? Deu para compreender pelo texto? Lázaro morre, é levado para o seio de Abraão. O rico morre e é levado para o inferno. Imediatamente, os dois, após a morte, têm o destino traçado, um para um lugar e o outro para o outro. Certo comentarista diz o seguinte: o fato de Lázaro ter sido levado pelos anjos para o seio de Abraão certamente prova que ele honrara seu nome. Enquanto estava na terra, pusera sua confiança em Deus como seu ajudador. E agora Deus ordena aos anjos que levem a sua alma para o paraíso. Aquele que anelar a receber as migalhas e sobras, agora está reclinado à mesa celestial, onde se celebra um banquete. Além disso, reclinar-se ao seio de Abraão, do mesmo modo que o apóstolo João se reclinar ao seio de Jesus, indica favor especial, como já se mostrou em conexão com Lucas 14:7. Em conexão com isso, não devemos esquecer que Abraão é considerado na Escritura não só como o grande patriarca, mas também como o pai de todos os crentes. Então perceba, irmãos, assim que Lázaro morre, ele é levado para o seio de Abraão, é levado para o paraíso. E assim acontece e acontecerá com todos aqueles que morrem no Senhor. Imediatamente após a nossa morte, irmãos, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, estaremos com o Senhor Jesus. Amém? Irmãos, tem certas igrejas, tem certas seitas que dizem que quando uma pessoa morre, ela está dormindo, né? É o chamado sono da alma, né? Nós não cremos nisso, tá, irmãos? Nós não cremos nisso. Nós cremos que a partir do momento que uma pessoa morre, ela está desperta. Você vê pelo diálogo aqui, apesar de ser uma parábola, mas você vê pelo diálogo que essas pessoas estão bem vivas. Elas estão conscientes de onde elas estão, entendeu? E elas não estão dormindo, não. Elas estão acordadas. Um comentarista diz o seguinte: os que já partiram não estão dormindo, mas plenamente acordados. Uma outra verdade é os que alguns são salvos e outros estão sofrendo. Percebam também, irmãos, que o caráter do rico não sofreu nenhuma mudança. E isso é o mais impressionante. Atenção para isso, irmãos. Muitas vezes a gente tem uma visão de que as pessoas no inferno vão estar clamando a Deus para sair do inferno. Senhor, me ajuda, me tira daqui. Não. Não. As pessoas no inferno, veja, o rico, ele ainda trata Lázaro como se fosse um servo. Diz assim: olha, pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui molhar o dedo e me refrescar a língua. Ele acha que Lázaro ainda é um servo. O caráter dele não mudou nada. Ele está em tormentos e ele continua ímpio. É por isso, irmãos, que a palavra do Senhor diz o seguinte:
O Senhor resiste ao soberbo. E no inferno, o Senhor resistirá eternamente aos ímpios, porque os ímpios resistem eternamente a Deus. Eles lutam contra Deus por toda a eternidade. Que terrível, irmãos. Que terrível. C.S. Lewis ele vai dizer o seguinte, que o inferno ele já começa aqui de certa forma. Quando você vê uma pessoa que acha que ela sempre está certa e que todo mundo ao redor dela está sempre errada, essa pessoa já começa a alimentar o inferno dentro dela. E quando ela vai para o inferno de fato, aquilo cresce infinitamente. Ela acha que todo mundo é idiota, que todo mundo é imbecil, que as pessoas devem algo para ela, que ela está ali não é porque ela merece, não. É injusto, Deus é uma pessoa injusta, é um ser injusto. E ela resiste contra Deus. Resiste contra Deus. Que terrível, irmãos. Que terrível. Abra a Bíblia de vocês, por gentileza, irmãos. Apocalipse 16. Versículo 10. Apocalipse 16. Todo mundo já encontrou? Apocalipse, capítulo 16, versículo 10. Amém? Todo mundo já encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. Acompanha aí na Bíblia de vocês. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E não, o que, irmão, que diz aí? Não se arrependeram de suas obras. Percebam que mesmo em meio aos tormentos, essas pessoas, os ímpios, não se arrependem das suas obras. Por quê? Porque quem é que faz o homem se arrepender? É o Espírito Santo, correto? No inferno, o Espírito Santo não atua. Não há atuação do Espírito Santo. O inferno é o homem sendo entregue a si mesmo por toda a eternidade. E o homem entregue a si mesmo por toda a eternidade luta contra Deus. E Deus luta contra ele. E mesmo em meio a dores e sofrimentos terríveis, blasfemam contra o Deus do céu e não se arrependem das suas más obras. Terrível, irmãos. Terrível. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor nos ajude a não sermos encontrados lutando contra o Senhor. Amém? Mas a gente veio falar de consolo, né? A gente veio falar de consolo, né? O texto diz, o credo apostólico está querendo nos consolar. Abra, por gentileza, a Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nós estamos falando aqui da ressurreição. Texto que fala de ressurreição. Só recapitulando, tá? Nós falamos a respeito primeiro da alma, né? Quando morre, a alma do homem crente vai para o céu, vai para o paraíso com o Senhor Jesus, e a do ímpio vai para o inferno, tá? Agora a gente vai falar sobre a ressurreição da carne, tá? Todo mundo já encontrou? Filipenses 3, versículo 20, irmãos. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, irmãos. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, na ressurreição, o Senhor Jesus Cristo vai transformar esse nosso corpo de humilhação.
num piscar de olhos, nossos corpos serão transformados, serão corpos novos, serão corpos totalmente glorificados. Um certo autor chamado N.T. Wright, que nós sempre citamos aqui, diz o seguinte: nossa esperança, pode passar aí, Diego, nossa esperança é que o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Senhor, o próprio Rei Jesus, virá do céu e mudará tudo. Ele vai transformar o mundo inteiro para que fique completamente cheio da sua glória, da vida e do poder do céu. E como parte disso, ele vai transformar nossos corpos para que sejam como seu corpo glorioso, o corpo que foi transformado após sua morte cruel, voltando a ser maravilhosamente vivo e com a vida que não permitirá que a morte e a destruição voltem a tocá-lo. Que glorioso, irmãos. Que glorioso. O Senhor Jesus Cristo vai transformar nossos corpos. Nós vamos ser de uma maneira que hoje é completamente inimaginável. Se nós pudéssemos ver o que cada um de nós aqui seremos, com o corpo glorificado, exaltado, é provável, irmãos, que nós quiséssemos adorar um de nós que estivéssemos aqui, devido à beleza, à santidade. Nós não temos a noção do que nós seremos quando Jesus Cristo transformar o nosso corpo na ressurreição. Que bênção, irmãos. 1 João, capítulo 3, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Uma outra tradução, que é uma paráfrase, diz assim: mas amigos, é exatamente isto que nós somos, filhos de Deus, e é apenas o começo. Quem pode dizer como será o fim? O que sabemos é que, quando Cristo finalmente se manifestar, nós o veremos, e então seremos como Ele. Seremos como Ele. Irmãos, quando a cabeça da igreja, o Filho unigênito do Pai, aparecer, os seus membros, os adotados de Deus, os crentes, aparecerão e serão manifestados juntamente com Ele. Eles podem então esperar na fé, esperança e desejo intenso pela revelação do Senhor Jesus. Irmãos, por que o ateísmo não traz esperança nenhuma para as pessoas? Porque ele diz assim, depois que morreu, acabou. Você vira pó, se decompõe e vai adubar a terra. Essa vida que a gente vive aqui não tem significado nenhum. O significado a gente dá. E depois que a gente morre, acabou. 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 Então quer dizer que nós crescemos, nós casamos, nós temos filhos, nós construímos relacionamentos e tudo isso não significa nada no final das contas. Porque tudo vira pó, vira cinza. Terrível, né? Você sofre uma injustiça na sua vida, alguém te passa a perna, e essa pessoa morre e nada acontece com ela, acabou. Então para que ser honesto? Se no final das contas tudo vai se acabar mesmo. Você pode até alegar que, mas se você for honesto, você vai viver uma vida aqui melhor. É verdade, pode ser. Só que ser honesto muitas vezes vai incorrer em perdas para nós. Em prejuízo para nós. Então para quê? Se no final das contas, tudo vira pó. Cinza, acabou. Não faz sentido. Não faz sentido. Existe uma filosofia chamada os estoicos, o estoicismo, que diz que quando a gente morre, a gente vira eterno. A gente é um ser eterno. Só que ele é um ser que a gente meio que se perde no universo. E a gente não é mais um ser pessoal. Eu não vou ser eu quando eu morrer. Eu vou ser um ser impessoal. Eu vou estar por aí, vagando aí, como um ser impessoal. O cristianismo afirma que não. Que quando nós ressuscitarmos, nós seremos nós mesmos. Mesmo que nós não sejamos como somos agora. Quanta beleza. Pode falar, minha irmã. Eu não sei se eu entendi. A irmã quer saber se a gente vai ter memórias a respeito do que aconteceu aqui na Terra? Nós, os salvos?
Sim, assim, aqui é uma parábola, né? O Senhor não está preocupado em dar detalhes a respeito de todo o processo da morte até o paraíso e como fica as nossas memórias. Não, o que ele está querendo dizer é assim, que o inferno é real, que o paraíso é real e que aqueles que rejeitam o Senhor Jesus vão para o inferno. E os que amam o Senhor, que colocam a sua confiança nele, vão ser salvos. Eu creio, irmão, que todas as nossas memórias serão preservadas, mas elas vão ser redimidas. Eu vou falar um pouco mais à frente a respeito disso, e talvez ajude aí a irmã a clarificar um pouco mais essa ideia. Mas nós vamos nos lembrar sim, viu? Nós vamos lembrar desse dia, nós vamos nos lembrar dos sermões que nós ouvimos, vamos lembrar de tudo, irmãos. Vamos lembrar de tudo, tudo bem? Matthew Henry diz assim: os filhos de Deus serão conhecidos e manifestos pela semelhança com a cabeça da igreja. Nós seremos semelhantes a ele, semelhantes a ele em honra, poder e glória. Seus corpos desprezíveis serão feitos como o corpo glorioso de Jesus Cristo. Serão preenchidos com vida, luz e bem-aventurança a partir dele. A semelhança com ele será a causa daquela visão que terão dele. Na verdade, todos o verão, mas não como ele é. Ou seja, para aqueles no céu, os perversos o verão em seu olhar de censura, no terror da sua majestade e no esplendor de suas perfeições vingativas. Abram em Apocalipse capítulo 6, por gentileza, irmãos. Estou quase roubando o tema do pastor já, do sermão. Apocalipse 6, tá, irmãos? Versículo 12. Como os ímpios verão o Senhor no dia do julgamento. Todos eles ressuscitados para comparecer diante de Cristo. Apocalipse 6, versículo 12, irmãos. Diz assim, todo mundo já encontrou? Amém? Diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada pelo vento forte, deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Que visão terrível a visão dos ímpios! Quando verem Cristo se manifestar e eles serão ressuscitados para a condenação. Eles verão a Cristo, mas não verão a Cristo com o seu olhar doce, com o seu olhar amoroso, mas com o seu olhar de vingança. Terrível, irmãos, terrível. Me arrepio só de pensar um negócio desse. Você ser alvo do desprazer de Deus. O Senhor tenha misericórdia de nós. Mas os da fé o verão no sorriso e beleza de sua face, na correspondência e bondade da sua glória, na harmonia e amabilidade de suas perfeições santas. A semelhança com ele lhes permitirá vê-lo como os bem-aventurados do céu veem. A visão deles será a causa da semelhança deles. Será uma visão transformadora. Eles serão transformados na mesma imagem pela visão bem-aventurada que terão dele, diz Matthew Henry. Capítulo 7, por gentileza, de Apocalipse. Só um para frente, irmãos. Apocalipse 7, versículo 9. Quero ler com os irmãos esse texto maravilhoso. Que texto! Apocalipse capítulo 7, versículo 9, irmãos. Todo mundo já encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, vou ler devagar, irmãos. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos.
e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e a alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Como o Senhor é bom, irmãos. Como o nosso Senhor é gracioso. Eu tenho uma doença crônica, acho que a maioria dos irmãos não sabe. Chama síndrome do intestino irritável. É uma doença bem irritante mesmo. É uma doença bem irritante. Eu descobri ela em 2019, e desde lá, vez por outra, eu tenho crises, com fortes dores abdominais, muita diarreia. É uma doença bem humilhante, se você poderia dizer assim. Irmãos, alguém tem alguma doença aqui? Alguma dor? Pressão alta, diabetes, dor na coluna? A irmã também? Quando nós formos ressuscitados, irmãos, tudo isso vai passar. A nossa esperança é que tudo isso vai passar. Eu nunca mais, e vocês nunca mais sentirão nenhum tipo de dor. Nenhum tipo de dor. Nunca mais. Nunca mais, irmãos. Só alegria, paz no Espírito Santo. A gloriosa doutrina da ressurreição da carne. Nós seremos ressuscitados, transformados. Nosso corpo de humilhação, que hoje padece doenças, dores, nunca mais será afetado pelo menor mal que possa existir. Nunca mais. Teremos corpos glorificados, irmãos. Corpos transformados, corpos santos. Que glorioso. Que glorioso. Quando nós falamos em ressurreição da carne, muitas vezes a gente tem a ideia de que o nosso corpo vai ser transformado daqui para cá. A gente nunca pensa muito aqui. A irmã Maísa perguntou a respeito das nossas lembranças, né? Nossas lembranças, irmãos, nossas dores, todas elas serão redimidas. Todo o sofrimento que nós passamos aqui, toda lembrança ruim, o Senhor vai fazer de tal maneira que nós vamos olhar. Vocês lembram quando a gente se machuca o joelho e aí passa um tempo, fica só a cicatriz? Você vê a cicatriz, mas não dói mais, não é verdade? Nossos corpos glorificados vão ser isso. Nossas memórias vão estar lá, a cicatriz, mas não dói mais, irmãos. Nunca mais vai doer. Nunca mais vai doer. Nossa mente será transformada. Nossas lembranças, nossas emoções serão transformadas, irmãos. Que glorioso. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, né? Que as pessoas falam aí sobre temas mais sensíveis como depressão, suicídio, crise de ansiedade, né? Irmãos, quem tiver esses problemas, que trate, que busque auxílio, né? Existem profissionais habilitados para tratar dessas coisas. Todavia, irmãos, na glória não vai ter mais nada disso. Nada. A nossa mente será finalmente livre de todo tipo de pensamento ansioso, depressivo,
suicida, tudo. Que glorioso. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: o sofrimento mental é menos dramático do que o físico, mas é mais comum e também mais difícil de suportar. A tentativa frequente de esconder o sofrimento mental aumenta o fardo. É mais fácil dizer, meu dente está doendo, do que meu coração está partido. Não é verdade? Não é verdade? Ah, irmãos, na ressurreição da carne, o nosso coração partido, por qualquer razão que seja, será finalmente e totalmente curado. Totalmente, nossas emoções serão restauradas. Vamos levantar um pouquinho, irmãos? Só para esticar um pouquinho as pernas. Alguém tem alguma pergunta? Pode sentar, irmãos. É só para esticar um pouquinho as costas, só para acordar um pouquinho. Spurgeon vai dizer o seguinte: o ferrolho que tão misteriosamente tranca a porta da esperança e mantém o nosso espírito em melancólica prisão precisa de uma mão celestial para abri-lo. O ferrolho que tão misteriosamente tranca a porta da esperança e mantém o nosso espírito em melancólica prisão precisa de uma mão celestial para abri-lo. Ou seja, irmãos, as nossas emoções finalmente serão tratadas na ressurreição da carne. Você sofre de ansiedade? Essa minha doença, inclusive, ela gera ansiedade. E a ansiedade gera mais doença. E aí eu viro um ciclo sem fim. Mas a esperança é que um dia não vou mais sofrer com isso. E nem os irmãos com seus problemas, com as suas dores emocionais. Nunca mais, irmãos. Colossenses 3 diz o seguinte: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, a morte, que é o mais terrível dos nossos inimigos, um dos nossos maiores inimigos, como é terrível perder um parente. Acho que todo mundo aqui já teve alguma experiência, né? De perder alguém próximo, um amigo, alguém próximo, né? Como é terrível. Quanta dor. Quanta dor. Tim Keller vai dizer o seguinte: um dos desejos mais profundos do coração humano é não sofrer a separação das pessoas amadas. Nem é preciso dizer que a perspectiva da ressurreição é bem mais reconfortante do que a crença de que a morte nos levará à inexistência ou nos transformará em substância espiritual impessoal. Lembra que eu falei, mas antes? A ressurreição vai além da promessa de uma eternidade desencarnada e etérea. Receberemos nossos corpos de volta, revestidos de tanta beleza e poder que hoje nem conseguimos imaginar. O corpo ressurreto de Jesus era físico, podia ser tocado e abraçado, e ele se alimentou de comida. No entanto, ele atravessou portas fechadas e podia desaparecer no ar. É uma existência física, mas que vai além da nossa imaginação. Pensar no céu pode ser um consolo durante um sofrimento, uma recompensa pela vida que perdemos. Contudo, a ressurreição não é apenas um consolo, mas uma restauração. Receberemos tudo de volta: o amor, os entes queridos que morreram no Senhor, os bens, as belezas dessa vida, porém em escala de glórias, alegria e força nova e inimaginável. Inimaginável. Irmãos, aqueles nossos que se foram no Senhor, nós iremos revê-los um dia. O corpo deles, corpo físico, esse corpo aqui, ó. Iremos. Às vezes as pessoas têm a ideia de que quando a gente for para o céu, né, quando Jesus voltar e fizer o julgamento, a gente vai ser um bando de Gasparzinhos, né, uma fumacinha, um espíritozinho. Não, irmãos. Não. Vamos ser de carne e osso. As pessoas acham que o cristianismo não valoriza o corpo. Nós é que valorizamos o corpo. Por isso da importância de viver em santidade, porque nós damos valor ao corpo. O mundo não dá valor ao corpo. O mundo diz o quê? Vocês lembram de uma música antiga dos anos 90, que veio das profundezas do diabo, mas que fez muito sucesso, que dizia assim: estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre teu. Lembra desse pagode?
Os mais novos não vão lembrar, né? Quem já tem mais de 30 vai lembrar. Aquela ideia de que o corpo pode estar em um lugar, mas o coração está no outro. Faz essa quebra de corpo e alma, corpo e coração. Não, irmãos, nós somos um ser integral. Integral. Nós valorizamos o corpo. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Então, irmão, nós não vamos ser mais parentes, né? Nós vamos ser irmãos, né? Irmãos no Senhor, mas não vai. Nós vamos lembrar, né? De que fulano foi meu pai, meu filho, mas nós só vamos ter a lembrança, né? A lembrança, né? Sim, sim, lembrar, né? Mas todos seremos irmãos no Senhor, né? Tudo bem, irmãos? Tudo certinho? Pergunta 50. Pode falar, irmão. O irmão está perguntando se aqueles que aceitaram a Cristo nos últimos dias, últimos minutos de vida, serão o ladrão da cruz. O que é que o Senhor Jesus disse? Sim. Irmãos, tinham quantos ladrões na cruz? 2, né? 2, né? Quantos foram salvos? Só um, né? Só um foi salvo, né? Então, assim, para que ninguém ache que, não, eu vou deixar para me arrepender no último minuto, que aí eu vou ser salvo, né? Você não tem essa garantia. Não há essa garantia. Não há essa garantia. Não. Quem adia a salvação, irmãos, atenção para isso. Quem adia a sua salvação diz assim, não, eu vou crer quando eu estiver mais velho, quando eu estiver para morrer. Existe muita chance de não ser salvo. Tá? Existe muita chance de não ser salvo. Porque está rejeitando a graça de Deus, querendo manipular o Senhor. E de Deus não se zomba, né? De Deus não se zomba. Tudo bem? Pergunta 58 do nosso catecismo diz a seguinte: que consolação lhe traz o artigo sobre a vida eterna? É o último, né? Vou ler aqui. Meu consolo é que, como já percebo no meu coração o início da alegria eterna, depois desta vida terei a salvação perfeita. Esta salvação nem um olho jamais viu, nem um ouvido ouviu e jamais surgiu no coração de alguém. Então louvarei a Deus eternamente. João capítulo 17, rapidinho, irmãos. João capítulo 17, versículo 3. Para a gente concluir aqui. O Diego até colocou aqui, já. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Jesus. Quem conhece a Cristo tem a vida eterna. Quem não conhece a Jesus Cristo não tem a vida eterna. Charles Swindoll diz o seguinte: Jesus definiu a vida eterna como ter um relacionamento com Deus e seu Filho, o Messias. A vida eterna não é apenas uma vida longa, mas ela é uma vida abundante, conforme diz João 10:10. A sua quantidade é equiparada pela qualidade, e só é possível desfrutar essa satisfação quando o indivíduo cumpre o propósito para o qual foi criado: glorificar a Deus e desfrutá-lo completamente. É o que diz a primeira pergunta do nosso catecismo de Westminster. Não sei se os irmãos lembram, né? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Isaías 64 diz a seguinte, 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para o bem daquele que nele espera. 1 Coríntios diz assim, irmãos, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, o Senhor tem nos preparado um presente que ninguém sabe, absolutamente ninguém sabe. E Ele revelou primeiro no Evangelho. O maior presente de Deus para nós é quem? Jesus Cristo. Ele. E Ele é a vida eterna. Quem conhece a Jesus Cristo tem a vida eterna. Todo aquele, irmãos, como é que eu sei que eu tenho a vida eterna? Eu creio verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Houve um tempo em que eu me arrependi dos meus pecados e entreguei a minha vida a Cristo? Se sim,
Você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus Cristo, não se rendeu verdadeiramente, se você ainda não desistiu de ganhar sua salvação pelos seus próprios esforços, você ainda não tem a vida eterna. Porque só tem a vida eterna aquele que se entrega sem reservas ao doce Salvador. Irmãos, Jó, no capítulo 19, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, em minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Ah, irmãos, que glorioso. A ressurreição da carne e, por fim, a vida eterna. O credo apostólico começa dizendo que com Deus, nós cremos no Deus Pai Criador, e termina com nós sendo reunidos novamente com Ele, sendo transformados para estar para sempre com o Senhor. Ressurreição da carne e vida eterna. Irmãos, o pastor Tim Keller, ele conta uma história muito interessante de um pastor, só para finalizar aqui, que perdeu a esposa quando a filha deles era muito jovem. E ele conta a história da seguinte maneira: Donald Gray, que foi pastor de uma igreja presbiteriana na Filadélfia por muitos anos, perdeu a esposa quando a filha do casal ainda era bem pequena. O Dr. Gray tentava ajudar a filhinha e a si mesmo a entender a morte da esposa e da mãe, né? E mãe. Certo dia, eles passeavam de carro quando um enorme caminhão de mudança passou bem ao lado deles. A sombra do caminhão passou por cima do carro. Está dando para os irmãos compreenderem? Eles pararam, tinha um carro bem grande, o caminhão, e a sombra do caminhão passou por cima do carro deles. O pastor teve uma ideia e perguntou à filha: você prefere ser esmagada por um caminhão ou pela sombra dele? A menina respondeu: pela sombra, lógico. A sombra não machuca a gente nem um pouquinho, né? O pai replicou: é verdade. Se você não for atingida pelo caminhão, mas apenas por sua sombra, não sofrerá nada. Sabe, a sua mamãe foi atingida apenas pela sombra da morte. Na verdade, ela continua viva, mais viva do que nós. Isso porque, há mais de 2000 anos, o verdadeiro caminhão da morte passou por cima de Jesus. Como a morte esmagou Jesus e nós cremos nele, agora a única coisa que nos envolve é a sombra da morte. E a sombra da morte nada mais é do que a entrada para a glória do Senhor. A morte, irmãos, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? A morte agora é só uma sombra. A morte tenta nos destruir, mas é por meio da morte que nós entramos no glorioso reino do Senhor. Ah, irmãos, que glorioso, que glorioso. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza. Ah, irmãos, por causa da morte do Senhor Jesus Cristo, os que morrem nele não morrerão eternamente. Aquele versículo famoso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que todos nós possamos ser encontrados no Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Para que um dia, não sabemos quando, todos nós aqui possamos nos olhar e dizer assim: olha, rapaz, pastor Melquides, olha o Alexandre está aí, rapaz, quem diria? Possamos nos encontrar naquele grande dia, irmãos. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, Senhor Deus. Como tu és bom, Senhor. Que verdades gloriosas tu revelaste a nós pelo teu Filho Jesus Cristo, no teu Evangelho, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque haveremos de ressuscitar, Senhor Deus. Cremos na ressurreição da carne, Senhor Deus.
Nosso corpo, nossa mente, nossas emoções serão transformadas, restauradas e por fim teremos a vida eterna junto de Ti, Senhor, para Te adorar por toda a eternidade. Ó Senhor, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, Maranata, Senhor, vem, Senhor Jesus, salva-nos. Em nome de Jesus, amém, Senhor.